Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. E juntos vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita essa palavra, que é maravilhosa, que ela é viva e eficaz. E é a verdade absoluta, né? Que as pessoas querem negar. Mas hoje é 4 de junho, né? E aniversariante de hoje que eu tenho nos meus contatos, assim, que pode chegar a ter acesso aqui no nosso canal, é a Ana Carolina Sintra, que é minha prima, e que se alguém encontrá-la aí, né, não sei se ela está inscrita no nosso canal, pode ser que esteja, eu espero que esteja, né, e que dê os parabéns a ela por mim, tá bom? Gente, essa minha mesa aqui, se eu mostrar pra vocês, vocês correm. Mas é bom. Gente, eu já mostrei pra vocês que minha luzinha, eu não sei o nome dessa LEDzinha que quebrou. Olha o que eu inventei. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Olha, eu coloquei ela bem assim, presa aqui na... Ai, maluca, né? Mas é isso aí, gente. Aqui é um quartinho meu de praticamente... despejo, era para ser escritório, nunca virou escritório. E hoje é dia de ir pra igreja, é o dia de você cantar assim, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Delícia, hein? Vamos lá então, 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 até o capítulo 23, versículo 23. Então, vem comigo e vamos para a leitura. Davi entrou... Oxe, não entrou em lugar nenhum. Sai daí, Davi. Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Assim cantou. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que salva e meu lugar seguro. Ele é meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os alicerces dos céus. Agitaram-se por causa da sua ira. De suas narinas saiu fumaça. De sua boca, fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão em densas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor e dele saíram brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou. Atirou flechas e dispersou seus inimigos, lançou raios e os fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com o forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça. Por causa de minha inocência me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de Deus para seguir o mal. Cumpri todos os meus estatutos e nunca abandonei seus decretos.
Sou inculpável diante de Deus do pecado que guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Livras os humildes, mas teus olhos observam os orgulhosos, e tu os humilhas. Ó Senhor, tu és minha lâmpada, o Senhor ilumina minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, teu socorro me engrandece. Aí quando tem dois N, um M, um N, assim, às vezes a minha voz é igual aquele problema, né? Um R e um L junto. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os destruí. Não retornei enquanto não foram derrotados. Acabei com eles e os feri até que não pudessem se levantar. Caíram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob meus pés. Destruí todos que me odiavam. Procuraram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí, tão fino como o pó da terra. Eu os esmaguei e os pesoteei, como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me preservaste como governante de nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Rendem-se assim que ouvem sobre os meus feitos. Todos eles perdem a coragem e, tremendo, saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Louvado seja minha rocha. Exaltado seja o Deus, a rocha da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem o mal, sujeitas as nações ao meu poder, e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos, de homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias a teu rei e mostras amor por teu ungido. Por Davi e todos os seus descendentes para sempre. Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi, que foi tão exaltado. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Os perversos, porém, são como espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramentas de ferro para cortá-los. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi.
O primeiro era Jabezão, o Acmonita, líder dos 3, isto é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou os filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os 3 que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são os exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso como os 3. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante. Embora não fosse um dos 3, também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio armado com uma lança. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como estes tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Atos, capítulo 2, de 1 a 47. Antes, vamos ler a autoria e data do livro de Atos. A tradição eclesiástica desde cedo atribui Atos a Lucas, pois ele escreveu Atos e o Evangelho à mesma pessoa, Teófilo. É só comparar lá em Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4, com Atos capítulo 1, versículo 1. Atos é, portanto, o segundo volume escrito por Lucas. O primeiro trata do que Jesus começou a fazer e a ensinar. O segundo do que Jesus continuou a fazer e a ensinar por intermédio dos apóstolos no poder do Espírito Santo. A data em que Atos foi escrito é incerta. Sabemos, entretanto, que o livro encerra a narrativa com a primeira prisão de Paulo em Roma, e isso por volta de 62 depois de Cristo. Assim deve ter sido escrito depois dessa data e antes da segunda prisão de Paulo em Roma,
e seu consequente martírio por volta de 67 depois de Cristo. Como exímio historiador, Lucas não teria deixado de registrar o incêndio de Roma em 64 depois de Cristo, a execução de Paulo em 67 depois de Cristo, bem como a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Portanto, ele só pode ter sido escrito na data predita. Vamos lá. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Então, as línguas faladas aqui, quando o Espírito Santo foi derramado sobre o povo, segundo o texto que nós lemos, era conforme o Espírito os habilitava, e as pessoas que estavam ali, de várias nações, começaram a ouvir eles falando em seus próprios idiomas, né? Por exemplo, se tinha lá algum egípcio, ouvia a pessoa falando na língua, né? Se tinha algum grego, ouvia falando grego. Se tinha algum romano, ouvia falando italiano. Então, assim foi que aconteceu aqui, essa descida do Pentecostes. Muito admirados exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas. E eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A despeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado.
pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa sem esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Irmãos, permita-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Só um parênteses aqui bem rapidinho, porque a leitura hoje é mais longa. Esse texto aqui não tem nada a ver com socialismo ou com comunismo, tá, gente? Esse texto aqui não tem nada a ver com socialismo ou comunismo. Em uma outra oportunidade, nós podemos até esmiuçá-lo numa devocional, tá bom? Salmo 122, de 1 a 9. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Salmo de Davi. Alegrei-me quando me disseram: ó, vamos à casa do Senhor, ó, o que eu cantei para vocês hoje, ó. Agora estamos aqui, juntos às portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos que amam esta cidade.
que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos direi, em favor da minha casa, em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Provérbios 16, 19 e 20. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem ouve a instrução prospera, quem confia no Senhor é feliz. Encerramos nossa leitura de hoje, glória a Deus. Amanhã nós estaremos encerrando o livro de Samuel, né? Segundo Samuel. Vamos que vamos então, gente! Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Filipenses 4:8, presta atenção, eu vou te falar uma coisa muito importante. Nós começamos este canal com 50 pessoas. O primeiro sorteio que nós fizemos, se não me falha a memória, em janeiro, nós fizemos no dia 10 de janeiro de 2022, se não me engano. E quem foi a vencedora e ganhou um devocional Pão Diário foi a Marislene. Ela é de Mineiros. A Marislene ganhou o primeiro livro, o primeiro sorteio. Não foi nem um sorteio, foi um pedido que eu fiz para fazer lá nos comentários. Só ela que fez, só ela ganhou. O primeiro livro foi um devocional Pão Diário, a Marislene de Mineiros. E nós tínhamos apenas 50 pessoas inscritas no canal. Por isso nós pedimos a você, compartilhe esse vídeo, convide pessoas para se inscreverem no nosso canal. Hoje nós temos 372, se não me engano. Nós precisamos divulgar a palavra do Senhor para mais pessoas ouvirem. E se você é inscrito no canal e não tem uma leitura ativa, né, assíduo, torne-se assíduo, vai lá, comece no começo, dá tempo de você participar, aproveite seus momentos vagos e ouça a palavra de Deus. E não se esqueça de dar um joinha aí para nós, um comentário que seja um coraçãozinho que eu não sei fazer, que eu falo que eu não sei fazer. É assim, né, gente? Ah, acertei, ó! Faça um coraçãozinho, deixa um coraçãozinho para mim, faça um like, deixa um like, né, um joinha e compartilhe esse vídeo convidando pessoas. Agora, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações. Eu acho que é de cá o sininho, tá bom? Deus é justo e bom. Vamos?